do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez através da misericórdia do nosso Deus para estar deixando a palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Irmãos, para entenderem melhor essa passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 25, ela está se referindo à missão dos 12. O capítulo vai falar sobre a missão dos 12. E o Senhor Jesus, ele deu a missão aos 12, de pregar a palavra, de fazer a obra do Senhor. Pregar a palavra, sair pelo mundo para pregar a palavra, para propagar a palavra do Senhor para todas as pessoas, pregar para que as pessoas viessem ao arrependimento, se arrependessem dos seus pecados, e para elas terem a salvação e herdar a vida eterna. Porque foi para isso que o Senhor Jesus veio, para pregar o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, para elas o aceitarem como seu único e suficiente Salvador de suas vidas, de sua alma, para serem salvas, ter a vida eterna. E Ele se deu como sacrifício vivo por nós, se entregando na cruz do Calvário, derramando até a sua última gota de sangue para nos dar a vida. Lá naquele madeiro, Ele carregou sobre si todas as enfermidades e doenças. Então nós não podemos aceitar enfermidade e doenças no nosso corpo, devemos repreender, porque Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E além da missão de pregar, Ele deu a ordem aos discípulos, de pregar, de fazer a obra do Senhor, e Ele deu instruções aos discípulos, para que os discípulos eles não se deixassem se levar pela soberba, pela arrogância, para que os discípulos não fossem gananciosos, se deixassem levar pela ganância, pelas vaidades desse mundo, para que os discípulos não se corrompessem pelas vaidades desse mundo, mas preservar os valores que o Senhor deixou para eles, que o Senhor os ensinou, os princípios que o Senhor Jesus deixou para eles, os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para eles, deu para eles. E Ele deixou uma instrução aos discípulos, onde o Senhor Jesus diz: eis que os envio como ovelhas ao meio de lobos, no meio dos lobos. Porém, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Por que o Senhor Jesus ele disse isso? Porque os discípulos, eles iam fazer a obra do Senhor, eles iam pregar a palavra, o evangelho do Senhor, e eles não iriam ser só elogiados, a palavra não ia ser só elogiada, mas também a palavra ia ter. Muitas pessoas iam tentar deturpar a palavra, muitas pessoas iam tentar deturpar, refutar a verdade. Por mais que a palavra ela não pode ser refutada, porque a palavra do Senhor é verdadeira, é viva, mas muitos tentam refutar a palavra com mentiras, com distorções, com palavras mentirosas, enganosas. E os discípulos, eles iam ser enviados, ao meio de pessoas boas e ruins também. Pessoas que iam aceitar a palavra, que iam receber a palavra de bom grado e queriam praticar a palavra do Senhor. E também ao meio de pessoas também que iam tentar distorcer a palavra. Pessoas ruins, pessoas ímpias, de coração duro, que iam tentar refutar a palavra. E além disso, a palavra ainda diz que devido à palavra, o amor que nós temos ao Senhor Jesus, nós iríamos ser odiados pelo nome dele. A palavra diz: e sereis odiados pelo mundo por causa do meu nome. Mas a palavra ainda diz: mas se perseverar, aquele que perseverar será salvo. Então, por mais que nós sejamos odiados pelo mundo,
por mais que as pessoas virem a cara para nós, nos desprezem, nos rejeitam, nos odeiem, nós temos que permanecer firmes e perseverantes na palavra do Senhor, na doutrina do Senhor, preservando e perseverando na doutrina do Senhor e preservando os valores e os princípios que Ele deixou para nós. E a palavra ainda diz, o versículo que eu deixei aqui logo no início, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor Jesus ele era difamado pelos seus oponentes, ou seja, pelos fariseus. Porque o Senhor Jesus ele veio pregar, testificar do Pai. Ele veio pregar a palavra da salvação. Ele, como luz, ele veio brilhar sobre as trevas. Pregar a palavra para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, das suas práticas nojentas. E se rendessem a Ele, servissem a Ele em espírito e em verdade, o aceitassem como o seu único e suficiente Salvador de sua vida para serem salvos. Porém, os fariseus, que eram usados pelo diabo, eles que eram usados pelo diabo, eles que eram usados, dominados por Satanás, e falavam que o Senhor Jesus que era dominado por Satanás. Eles chamavam o Senhor Jesus de Beelzebu, de demônio, porque eles não aceitavam a verdade. E hoje é assim mesmo. Hoje, infelizmente, muitos cristãos que colocaram a mão no arado, ou seja, que estão trabalhando a serviço do Senhor Jesus, que estão trabalhando na seara do Senhor Jesus, a serviço do verdadeiro Evangelho, estão sendo chamados de doido, estão sendo chamados de demônio também. Não mudou não. Se o Senhor Jesus era chamado de demônio, de Beelzebu, porque ele pregava a verdade, a palavra, incentivava as pessoas a fugir da perdição e abraçar a salvação, hoje também, nós que somos cristãos, somos servos do Senhor, o adoramos, o servimos o Senhor em espírito e em verdade, nós também quando pregamos a palavra, incentivamos as pessoas a fugir da perdição e abraçar a salvação, nós também somos chamados de doido, ou de demônio também. Recentemente, eu fui expor a palavra, a verdade sobre o dízimo, que fala na palavra do Senhor, onde muitas pessoas estão roubando o Senhor e acham que estão certos, mas a própria palavra diz que os roubadores, os ladrões, não herdarão o reino dos céus, não só ladrões de dízimos, mas ladrões que ficam roubando as coisas dos outros, onde as pessoas trabalham suado, lutam, se esforçam para conseguir aquilo, e vem o ladrão e toma posse daquilo que não é dele, também não herdarão o reino dos céus. Aí eu fui expor a verdade, a palavra, que fala sobre o dízimo, e teve uma pessoa, e que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, que essa pessoa se arrependa, antes que seja tarde. Essa pessoa falou: eu sou dominada por demônio, eu sou dominada pelo diabo. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. E a palavra, a ordem do Senhor: não toqueis nos meus ungidos. A palavra é clara: não toqueis nos meus ungidos. E aquele que toca no ungido do Senhor pode ter certeza que, se não se arrepender, pagará um preço caro. Porque olha o que aconteceu com as pessoas que mexeram com o Senhor Jesus, A palavra vai deixar bem claro o que aconteceu com eles. Então, mais daquele que mexe com o servo do Senhor, que toca no servo do Senhor. Então, a palavra diz: se chamaram pai de família, se chamaram Beelzebu, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos, então não mudou não. Se com ele, se o Senhor Jesus ele pregava a palavra e muitos faziam isso com ele, os fariseus faziam isso com ele, hoje não é diferente. Hoje nós cristãos, nós servos do Senhor que pregamos a palavra, que estamos a serviço do Evangelho, muitos fazem isso também.
chamam nós cristãos de doidos, de fanáticos, religiosos. Nós temos que ser fanáticos por Deus, sim. Amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas e pregar a palavra dele e obedecer a ele, né? Não por medo, mas por amor. E ter a certeza, ter a convicção de que o que a gente faz aqui, né? A gente prega a palavra, a gente está a serviço do Senhor, entesourando submissão ao Senhor, obediência, nós seremos recompensados por Ele, com a coroa da justiça, com a nossa salvação. Então nós temos que perseverar e ficar firmes na presença do Senhor, porque envergonhados e confundidos não serão nós, mas envergonhado e confundido será Satanás, o inimigo das nossas almas. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.